Bom dia, para todo mundo que está aqui assistindo, mais uma reunião do Semesp. Eu sou a Priscilene, sou enfermeira, sou gerente aqui da GCamp, e hoje nós estamos com a nossa convidada, com a Surama Oliveira, que é enfermeira da área técnica da Gerência de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde, aqui da DIVEP, da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, e ela vai trazer uma pauta muito importante, que é o Maio Amarelo. Ela vai falar um pouquinho para a gente da importância e do papel da vigilância epidemiológica na prevenção de sinistros de trânsito. Obrigada, Surama, pela sua presença. Antes da fala da Surama, nós vamos ter a nossa tradicional, né, parte dos informes, dos rumores, com a Gláucia, que é enfermeira também aqui da GCamp. E antes disso, eu queria trazer, né, uma informação para vocês, que esse é o nosso último semestre. Então, a gente já está com esse nosso comitê aqui online, com essa parceria do EAPSUS, já tem pouco mais de um ano, né, nós fizemos várias reuniões aqui, vários momentos, trouxemos vários profissionais, né, nós tivemos 22 cursos, né, 22 encontros, todos muito legais, acho que, assim, ficou uma experiência excelente, né, vocês podem sempre retornar, assistir novamente as aulas, todas disponíveis aqui no canal do EAPSUS, foram cerca de 44 horas de conteúdo, e a gente pôde contar aí com profissionais de diversas áreas da vigilância epidemiológica, da vigilância ambiental, de saúde do trabalhador, vigilância assistência, laboratório, enfim, foram muitas parcerias, e a gente fica aí com esse dever cumprido. Essa reunião agora, com esse nome Semesp, a gente está tendo uma republicação da portaria, então ela passará a ser uma reunião apenas entre gestores, com foco um pouco mais direcionado aí para o monitoramento e o planejamento de ações, e a gente vai iniciar em breve com vocês uma nova estratégia, um novo curso, né, de atualização de pautas de emergência de saúde pública, aqui com a parceria da EAPSUS, que será o Radar Vigi Saúde, tá? A gente em breve começa aqui com vocês, e passar mesmo para, queria deixar, né, então, essa mensagem aqui nessa reunião final, de um agradecimento a todos os técnicos da GCamp, em especial, né, do CIEVES, Gláucia, Vinícius, Cristina Segato, né, são acho que os que mais participaram aqui, mas tiveram muitos outros, né, Olga, enfim, muita gente que esteve aqui conosco, que fez a moderação, que participou, e acho que, enfim, ficou, né, um gostinho de quero mais, e por isso que a gente vai estar retrazendo essa nova estratégia. Então, passar aí a palavra para a Gláucia, para ela trazer um pouquinho aí da nossa atualização do nosso cenário. E obrigada, pessoal, por ter assistido, por ter participado aí de todas essas reuniões conosco, tá bom? Gláucia? Obrigada, Priscilene. Então, olá para todos. Então, como a Pri falou, nosso último semestre, né? Vai deixar saudade. A gente se organiza a semana inteira, né, Pri, pensando no semestre. Mas vamos lá. Então, essa semana, nessa última semana dos rumores, a gente tem captado pelo Health Map, né, toda a equipe aqui da GCamp, foram cerca de 826 alertas, né, de doenças de notificação no cenário mundial. Nós tivemos alertas respiratórios, animais, outros alertas, alertas gastrointestinais, de pele, de vetores e neurológicos. Especificamente, a gente tem, no cenário internacional, o segundo caso humano de gripe aviária nos Estados Unidos, né, os Estados Unidos, ele registrou, essas gripes são relacionadas ao contágio entre aves e vacas. Esse caso notificado essa semana, foi um caso que afetou um trabalhador de uma fazenda, que teve uma exposição regular ao gado infectado com H5N1. Né, o caso anterior foi há cerca de 2 meses atrás, e o vírus tem sido detectado em altos níveis, em leite cru e entre o gado de vários estados. Então, fica esse alerta, né, que podem ter casos que ainda não foram notificados, e casos a serem descobertos, né, de acordo com esse contato constante com os animais infectados. A gente teve também o relato em Xangai, que aumentou o número de casos de dengue, né, registraram 21 casos de dengue em 2024, e é um aumento significativo para eles, né, desde o início, comparado com o mesmo período do ano passado.
Então, a maioria dos casos em Xangai, eles são importados do Sudeste Asiático, e em resposta, né, a Xangai iniciou uma campanha intensiva de controle de mosquitos para combater a propagação do vírus, né? Então, só reforçando novamente, são 21 casos notificados lá. Também teve um alerta de infecções meningocócicas invasivas em viajantes da Arábia Saudita. Né, o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças, ele monitora relatos de doença meningocócica invasiva que são provenientes da França, Reino Unido, Estados Unidos e estão associados a viagens à Arábia Saudita. Então, quase todos os casos registrados, eles ocorreram em pacientes que participaram de uma peregrinação em Umrah, na Arábia Saudita. Então, até o momento, já foram 12 casos notificados, 4 na França, 3 no Reino Unido e 5 nos Estados Unidos. Então, foi feito o sequenciamento genético, né, que sugeriu essa ligação epidemiológica com em todos esses casos, né, formando um subgrupo compacto. Rio Grande do Sul, né, todo mundo está acompanhando a tragédia que abate o estado do Rio Grande, e o Rio Grande confirmou mais 19 casos de leptospirose após as enchentes. Né, vale lembrar que esses casos foram até a manhã de ontem, né, de quinta-feira, dia 23. Então, os casos, eles subiram para 48 casos notificados de leptospirose, e a gente teve a segunda morte confirmada, né, em decorrência da leptospira. E esses casos foram confirmados pelo LACEN do estado, e as notificações elas foram enviadas pelos municípios, né? Então, a vigilância dessas doenças de transmissão hídrica, elas estão bem forte no Rio Grande do Sul, tendo em vista o cenário, né, de enchentes e catástrofe climática vivida lá. O vírus sincicial respiratório, influenza Aedes, ainda exigem atenção, né? Segundo o último boletim, o Infogripe da Fiocruz, foi divulgado na quinta-feira, dia 16, eles reafirmam um alerta para as internações por síndrome respiratória aguda grave e destacam a influenza A e o sincicial respiratório em ascensão em boa parte do território. Então, a gente tem um sinal de estabilidade das SRAGs, na tendência de longo prazo, que seriam as últimas 6 semanas, e de queda, né, na tendência de curto prazo, que são as últimas 3 semanas. Então, esses dados são da semana epidemiológica 19, que foi até 11 de maio. E os dados, né, foram até o dia 13 de maio. Então, a gente tem esse alerta do aumento, né, de influenza A e sincicial respiratório. E aqui no DF, a gente tem a notícia que anda circulando, né, nos zaps e tudo mais, que foi detectado 2 morcegos com raiva, né? 2 morcegos, eles foram infectados pelo vírus da raiva e foram encontrados mortos no setor sudoeste octogonal, em 3 e 10 de maio. Então, os morcegos, eles foram retirados do local e foram analisados pelo pessoal da gerência, né, de vigilância ambiental de zoonoses, que confirmaram a infecção nesses 2 morcegos. Então, a secretaria salientou que a confirmação, né, dos morcegos já ocorreu em outros anos aqui no DF, e que a presença do vírus, ele não representa uma ameaça direta a cães, gatos ou humanos, uma vez que os animais dessa espécie se alimentam de frutas, folhas e insetos. Bom, acho que é isso. Obrigada, Pri. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar no e-mail, né, ou no chat, e no WhatsApp também a gente vai ficar disponível para tirar as dúvidas. Obrigada. Obrigada, Gláucia. Não, acho muito importante, né, a gente estar observando, né, esses cenários, a gente fala, né, o aumento de 1 para 21, né, mas o que significa a gente não ter a circulação, e a gente ter um território como a China, né, com aquela quantidade de pessoas agora com dengue, todos suscetíveis, bastante preocupante. Enfim, vamos então agora passar para a Surama. Bom dia, eu sou Surama, sou enfermeira da área técnica de prevenção de acidentes da GVDANT PS. Nós somos 3 pessoas na equipe, eu sou a mais antiga. Pode ir, por favor. Eu trouxe um pouco do contexto, né? Nós estamos no Distrito Federal, esse lugar maravilhoso, capital do Brasil, patrimônio cultural da humanidade. Temos um clima maravilhoso, temos uma vegetação rica, uma linda arquitetura,
Fizemos agora 64 anos, temos uma área territorial de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados e contamos com 35 regiões administrativas. Pode passar. A nossa malha rodoviária, ela é bem ímpar, eu diria, porque nós temos muitas rodovias federais passando por dentro do Distrito Federal. E a gente tem importantes BRs aqui, né? 020, 040, 050, 060, 70, 80 e 251. Sendo que as rodovias distritais, elas são em maior número, né? E por isso também respondem pela maior parte dos óbitos por acidentes de trânsito. Pode passar. A nossa população, a estimativa de populacional de 2023 é de 3.167.502 duas pessoas, né? E eu trago aqui um pouco da história do trânsito aqui do DF, né? Nós tivemos, em 1996, uma grande campanha chamada Paz no Trânsito aqui no DF. Ela foi iniciada pelo Correio Brasiliense e foi abraçada pela comunidade, pelos demais órgãos de trânsito, e nós tivemos aí nesse dia uma passeata, né, no Eixão com 25 mil pessoas. De lá para cá, muita coisa mudou, lógico, para melhor, os números caíram, os números de óbitos e de acidentes caíram de lá para cá. Nós temos um grande orgulho daqui do DF, que é a faixa de pedestre, que foi, digamos, reinaugurada, ou começada a campanha relacionada a ela um ano depois, em 1997. A gente está fazendo 27 anos digamos assim, de revitalização, né, de campanha a favor da faixa de pedestre, de usem corretamente a faixa de pedestre. Olha, vocês são um orgulho, a faixa de pedestre é um orgulho em Brasília. E nós temos também uma malha cicloviária importante, a segunda malha cicloviária do Brasil, maior, né? O cicloativismo tem tomado grandes proporções aqui em Brasília, e ela vem como uma alternativa por um modal saudável, ativo, que é aquela que nós utilizamos a nossa própria propulsão para que ela aconteça, e está iniciando, está começando a ser um orgulho para Brasília também, né? Apesar de termos vários problemas em todos esses pontos, nós temos uma boa malha cicloviária no Distrito Federal. Pode passar, por favor. E aí eu começo trazendo um pouco do Maio Amarelo, né? O que é o Maio Amarelo? Qual o seu objetivo? Por que maio, né? E o seu início. Então, o movimento Maio Amarelo, ele nasceu com a proposta de chamar a atenção. Então, aí já estou respondendo o porquê da cor, né? Que o amarelo, ele é a cor da atenção no trânsito e em outras partes também, em outras áreas também. Então, ele é um movimento de conscientização, é um movimento internacional e de conscientização para redução dos sinistros de trânsito. Agora a gente não fala mais acidentes de trânsito, né? Houve uma mudança de nomenclatura. Então, os acidentes, eles agora são considerados sinistros de trânsito, né? Os acidentes de trânsito são considerados sinistros de trânsito. Talvez para que a gente consiga, no futuro, mudar o paradigma de que acidente é algo que eu não consigo evitar, né? E nós conseguimos evitar a maioria dos acidentes, sim, de trânsito também, tá? Então, o objetivo é colocar o assunto em pauta, né? Estimular a participação da população, empresa, governo e entidades. E por que maio, né? Por que nesse mês? Porque em 11 de maio de 2011, a ONU decretou a primeira década de segurança para a saúde, para a segurança viária, de ação para a segurança viária. Então, o mês de maio se tornou uma referência mundial, né?
para o balanço dessas ações e que o mundo inteiro realiza, tá? Pode passar, por favor. Aí tem um pouco do material oficial da campanha desse ano. O tema é Paz no Trânsito, começa por você. Estimula a sociedade a pensar sobre suas atitudes no trânsito, né? Tanto é que está aí o material, comece pelo compromisso, coloque a criança na cadeirinha, comece pelo correto, respeite as leis de trânsito, entre outras, né? Tem sobre o uso de material de segurança, o capacete, e vários outros. Então, a reflexão desse ano é como que eu posso trazer paz, o que é essa paz no trânsito, quando eu estou caminhando na rua como pedestre, quando eu estou pilotando a moto, quando eu estou no transporte público, o que eu posso fazer para trazer paz para o trânsito, né? Essa é a reflexão desse ano. Pode passar, por favor. E aí nós, na SVS, fizemos uma ação, nós trouxemos nossos parceiros, trouxemos a PRF e o Detran, que fizeram palestras palestra foi sobre relações interpessoais no trânsito. Houve um teatro também, com o teatro lá do Detran, foi muito divertido. E a PRF trouxe aqueles óculos que simulam um estado de embriaguez. E a gente jogava a bolinha e acho que ninguém acertou a bolinha porque a gente estava com os óculos que simulavam a embriaguez. Tivemos a participação do nosso diretor e do subsecretário, e foi bem interessante a ação. Nós fizemos também, além da ação na SVS, uma nota de mobilização que nós mandamos para toda a rede de saúde e as demais secretarias do GDF, para que eles também se sentissem estimulados a fazer ações parecidas, porque esse é o objetivo do Maio Amarelo. Pode passar, por favor. Agora, nós também fizemos um infográfico com os dados, né, relacionados aos óbitos no Distrito Federal no trânsito em 2023, também encaminhamos esse infográfico para todos, e eu vou passar para vocês um pouquinho desses dados. Então, nós tivemos em 2023 248 vítimas fatais, sendo que 65% das vítimas tinham de 40 a 59 anos, e 81,5% dos mortos no trânsito eram homens. Isso é uma característica das mortes por os agravos externos. Geralmente são os homens que mais são afetados, tanto a violência quanto os acidentes. Pode passar, por favor. E aí, a maioria delas, quer dizer, 41%, né, ocorreu nas rodovias distritais, isso a gente está falando de de acidentes sinistros fatais, né? E 33%, isso é bem grave, quase 34% eram pedestres, e 26%, em segundo lugar, vem os motociclistas, os que mais morreram no trânsito. E vem os demais condutores, que são os condutores de veículos leves, né, os automóveis, e passageiros e ciclistas. As regiões administrativas onde mais ocorreram óbitos foram Ceilândia, Taguatinga, Samambaia e Brasília. Brasília é plano piloto. Né? Nelas ocorreram 55% de todos os sinistros fatais no Distrito Federal. E a gente vê que esse ranking, ele tem se mantido por alguns anos já. Eles ficam só, às vezes, mudam de lugar, mas geralmente são essas 4 regiões administrativas. Pode passar, por favor. Então, nós tivemos 248 óbitos com 231 sinistros, ou seja, as ocorrências, os fatos em si foram 231, que culminaram em 248 óbitos. A maioria foi colisão, né, seguido por atropelamentos de pedestres. 35% dos pedestres mortos tinham 60 anos ou mais.
Apesar disso, houve um decréscimo, né, de 7,7% no número de óbitos por atropelamento entre 2022 e 2023. Mas, de qualquer forma, é um alerta para a gente, né? Realmente, os atropelamentos no DF, eles têm uma grande magnitude, né? E todos nós somos pedestres um dia na vida, todos nós. Pode passar, por favor. Aí eu trago um pouco do programa Vida no Trânsito no Distrito Federal, um pouco do histórico, né? O programa Vida no Trânsito, ele surge como uma resposta do Ministério da ONU, né? Do Ministério da Saúde, a um pedido da ONU de todos os membros que fizerem parte precisam diminuir a mortalidade por óbitos no trânsito em 50%. Essa era a meta da primeira década de ações para a segurança viária, que foi de 2011 a 2020. Esse foi o início do programa Vida no Trânsito. O DF não fazia parte ainda, né? Faziam parte as 5 capitais onde tinham mais óbitos no Brasil, no trânsito. Mas, em 2011, o Distrito Federal passou a fazer parte, junto com as demais capitais. Tá? Houve também um Plano Nacional pela Redução de Acidentes no Trânsito, né, um Pacto pela Vida do governo federal, e o DF começou a fazer parte do programa Vida no Trânsito. Um ano depois, em 2012, foi instituído o decreto o decreto do CPMAT, que era o PVT da época, né? Que, enfim, instituía o comitê do programa Vida no Trânsito no DF. De 2012 até 2014, foram feitos vários cursos que a gente chamava de mobilidade cidadã. Participamos de várias ações, juntamente com os demais órgãos de trânsito, e em 2015 houve a criação da Comissão de Análise de Dados. Essa comissão digamos assim, uma das áreas mais importantes do programa Vida no Trânsito, porque a Comissão de Gestão de Análise de Dados, ela analisa, juntamente com todos os outros participantes, órgãos, tanto a PRF, que é federal, quanto a Direduc, a Gerest, que é a Gerência de Estatística do Detran, DER, enfim, nós analisamos óbitos por acidente de trânsito ocorridos no Distrito Federal, tanto em vias urbanas, quanto em em rodovias federais e distritais. A gente analisa de acordo com uma metodologia do programa Vida no Trânsito, que prevê pontuação para fatores de risco, por exemplo, velocidade, uso de álcool, infraestrutura, e também fatores locais, como, por exemplo, fatores comportamentais. Por exemplo, a pessoa fez uma manobra errada, né? Ela, por exemplo, ela converteu no local que ela não poderia converter, e assim ela colidiu com outro carro. E esses fatores de risco, essas pontuações geram um ranking, né, de fatores de risco que contribuíram para aquele acidente. Então, o DF faz esse tipo de análise já antes de 2015, pela Gerência de Estatística do Detran, e depois disso, quando nós começamos a comissão, essas análises passaram a ser bem mais profundas, e nós fazemos de todos os óbitos que ocorrem. Então, eu não tenho a conta de quantos óbitos nós já analisamos, quantos acidentes sinistros nós já analisamos de lá para cá, mas foram muitos. A gente faz 2 reuniões semanais de 3 horas, e nós contamos com o banco de dados da Gerência de Estatística do Detran, que também tem comunicação com o SIM, né? Então, os óbitos por acidente de trânsito são passados
para a gerência de estatística do Detran, que faz toda uma planilha com toda a lista, e ela também recebe da Polícia Civil todos os dados relacionados a todos os tipos de crimes, e de trânsito ou não. Elas filtram isso e ficamos apenas com os óbitos por acidentes de trânsito. Então, tem sido muito rico, e realmente essa é uma das, das uma dos principais objetivos do programa Vida no Trânsito que nós estamos cumprindo. E a gente vê que a gente tem o ganho com esses dados, com esses fatores de risco que nós levantamos, é muito grande. É grande tanto para nós, da saúde, quanto para os órgãos de trânsito, porque os nossos dados são bem mais qualificados hoje em dia. Os dados que eles utilizam, por exemplo, para fazer campanhas educativas, é bem mais qualificado que no passado. E atualmente, né, enfim, claro que muitas coisas aconteceram de 2015 até agora, mas atualmente o que mais marca é que nós estamos aguardando que esse decreto de 2012 seja novamente publicado em sua revisão, uma revisão desse decreto de 2012. A gente acha que isso vai ser um ganho para o programa. Pode passar, por favor. Bom, a metodologia do programa Vida no Trânsito, ela prevê o quê? Essa qualificação e integração dos dados que nós fazemos com os outros parceiros, né? A partir daí, a realização de ações integradas de segurança de trânsito, um monitoramento e avaliação desse plano de ação, dessas ações, e a articulação intersetorial. Então, um componente mais forte da metodologia do Programa Vida no Trânsito é o componente intersetorial. E é também um dos mais desafiadores, porque é bem mais complicado você fazer um trabalho junto com outras áreas, né? Então, muitos perguntam, peraí, mas o que a saúde tem a ver com isso, né? Com trânsito. Nós somos trânsito, né? E tem tudo a ver. Saúde é um problema de saúde pública mesmo, e nós, sim, precisamos estar junto nesse enfrentamento, né, dos óbitos no trânsito, óbitos e feridos graves. Porque a metodologia prevê que a gente analise tanto os óbitos quanto os feridos graves. Os feridos graves, eles são contados na metodologia, são aquelas pessoas que ficaram no mínimo 24 horas no hospital, e os óbitos, para a metodologia, utiliza o mesmo componente que a OMS utiliza. Os óbitos por trânsito, eles são aqueles que ocorrem para a metodologia do Vida no Trânsito, aqueles que ocorrem em até 30 dias após o acidente. E nós analisamos também apenas quem faleceu aqui no DF, independente de onde ele more, de onde ele resida. Então, por que isso, né? Porque a ação ela é feita nos locais, né? Infraestrutura tem um grande peso nos óbitos e feridos graves, nos acidentes, né? Nos sinistros de trânsito no DF e no Brasil todo, lógico. Então, o objetivo é fazer um planejamento integrado, e assim, com essas informações qualificadas dos setores saúde e trânsito. Né? Mais na frente eu vou falar um pouquinho mais sobre esse desafio. Pode passar, por favor? Então, aí temos um pouco dos parceiros, né? Os principais. A gente tem a Gerest, que é a Gerência de Estatística do Detran, que faz um trabalho muito bom há muitos anos aqui no DF, é um dos melhores estatísticas de trânsito que a gente tem aqui no Brasil. Nós temos o Batalhão de Polícia de Trânsito, o DER, né, que justamente cuida das rodovias distritais, que é onde mais acontecem os óbitos por trânsito. A Direduc, que é a parte a Diretoria de Educação de Trânsito do Detran. Também parceiros OPAS e CONAS.
Temos também o Sereste, né, que eles buscam o mesmo que nós, mas eles buscam aquela pessoa que faleceu trabalhando ou faleceu indo ou voltando para o trabalho, né? Então, é importantíssimo que o Sereste participe conosco. Temos organizações não governamentais. Atualmente, nós temos o Andar a Pé, que é uma organização não governamental que trabalha com os pedestres, né? E temos também uma grande participação da Rodas da Paz, que cuida, que trabalha com o ciclismo, né? Com o cicloativismo. E um outro grande parceiro é a PRF, que apesar de ser federal, né, é nosso convidado e faz um grande trabalho conosco. Pode passar, por favor. Nós temos, né, algumas perspectivas para que esse monitoramento seja feito de melhor maneira, né? A gente está trabalhando em um painel feito no Power BI, é um residente nosso que está trabalhando à frente, né, e nos ensinando também, porque ele vai sair, nós vamos ficar. Nesse painel, a gente vai poder ver todas as informações que a gente retira das nossas análises. Então, a gente vai poder saber, por exemplo, eu quero saber sobre óbitos nas vias federais no ano de 2021. Então, vai estar lá todo o perfil desses óbitos, juntamente com os fatores de risco, né, que são muito importantes, e todo o detalhamento desses casos. Por exemplo, vai ter aí os horários onde mais aconteceram, os dias da semana onde mais aconteceram óbitos, quais as regiões administrativas. Pode passar o próximo? Isso, tá vendo? Um mapa de calor que a gente vai poder visualizar com mais facilidade onde estão acontecendo esses óbitos, né? Quais as regiões. A gente pode também fazer um levantamento de avenidas, de trechos, né? De locais específicos onde acontecem. E, fora isso, toda a parte de dados pessoais, não de dados pessoais, mas de dados da vítima, idade, sexo, essa parte de dados pessoais. Pode passar, por favor? E aí, eu chego nos desafios, né? Eu falava antes sobre os feridos graves, né? Essa porta vermelha aí para a gente é o nosso acesso aos feridos graves. A gente tem realmente bastante dificuldade em acessar esses dados dos feridos graves, porque essa pessoa entra nos hospitais e nas UPAs, elas entram geralmente com a classificação internacional de doenças relacionadas à lesão e não ao acidente. Então, dificulta bastante a nossa procura, a nossa busca por esses dados. E, então, é um desafio bem grande para nós. Nós já tivemos algumas tentativas de fazer isso de modo diferente, por vários caminhos, e não conseguimos. Então, o que a gente está visualizando agora é que uma ficha de notificação por acidentes de trânsito, no momento, seria a nossa melhor forma de acessar esses dados dos feridos graves. Começamos a trabalhar nisso, e esperamos que nos próximos anos isso se torne uma realidade, e a gente possa ter acesso, que é importantíssimo, porque se a gente vê, por exemplo, 248 óbitos por ano no DF, esse número de feridos graves e consequentes sequelados, consequentes pessoas que vão utilizar a rede pública por anos, é muito maior do que a de óbitos. Então, a gente calcula que seja mais ou menos 4 vezes mais do que o número de óbitos. Então, é importantíssimo que a gente consiga fazer a vigilância dos feridos graves por sinistros de trânsito no DF. Outro grande desafio é o monitoramento das ações. Por quê? O DF, ele conta com
todos os órgãos de trânsito, em todas as suas instâncias, fazem ações voltadas para a diminuição dos acidentes, né, dos sinistros de trânsito. Mas isso é feito de forma desmembrada, não é uma forma articulada, né? Então, é um grande desafio do PVT que que os órgãos participantes, que os órgãos de trânsito, principalmente, coloquem essas ações juntas e nós possamos, a partir daí, fazer um monitoramento dessas ações e uma avaliação dessas ações. Isso a gente ainda não conseguiu fazer aqui no DF. Então, a gente vê, sim, os números no DF de 1996 para cá diminuíram muito os números de óbitos, muito, graças, diminuíram muito. Mas nós não temos como, não houve um monitoramento, uma avaliação dessas ações de lá para cá, e nem tampouco desde quando o PVT foi instituído para cá. Esse é um grande desafio para nós, porque os órgãos acabam trabalhando sozinhos, né? Digamos assim, sozinhos no sentido de eu faço as minhas ações de acordo com aquilo que a estatística me manda, mas isso poderia ser bem melhor feito se se fosse feito em conjunto, né? O trabalho intersetorial é um desafio, mas ele bem mais, a gente colhe bem mais frutos. Então, trabalhar com PVT é algo maravilhoso, né? O PVT aqui no DF tem crescido, sim. A gente temos outros desafios, temos vários desafios, mas nós temos pessoas muito comprometidas e a gente vê que alguém que colocou lá num prontuário que tal pessoa chegou, não utilizava cinto ou havia marcas de cinto, né, no corpo, na pessoa que chegou no hospital para ser atendida e depois essa pessoa faleceu, ou um detalhe, olha, essa pessoa, ela chegou com sinais de embriaguez. E isso ser utilizado para os nossos bancos de dados, né, dá uma sensação tão grande de que é esse o caminho, e de que a gente precisa estimular e ajudar as pessoas a entenderem, tanto de dentro quanto de fora da saúde, a entender o quanto é importante colocar todas as informações relacionadas ao sinistro de trânsito. Então, na qualificação dos dados, é um dos maiores benefícios que a Gevedante PS traz para a diminuição do número de óbitos por trânsito no DF, né, além de tantos outros. Então, nós trabalhamos em conjunto, os demais órgãos veem que saúde sim se importa, a saúde não quer apenas atender essa pessoa, ela quer sim ajudar a diminuir realmente, a prevenir esse acidente, e não apenas a tratar o que já ocorreu. Então, essa é a minha fala, e obrigada, é isso. Acho que no último slide tem o nosso contato. Quem tiver alguma dúvida pode telefonar ou mandar e-mail para acidentes.gevedante@saude.df.gov.br. Agradeço. Obrigada, Surama. Excelente fala, né? Acho que a gente precisa muito, né, dessa força da saúde, né, para a gente poder observar, né, esses dados, né, de acidentes aí com o olhar da saúde para prevenção mesmo, né? Acho que os dados lá que você mostra, né, quando a gente traça esse perfil dessa vítima, né, o quanto isso pode ser trabalhado, é muito interessante, né, com a escola, né, com o programa de saúde da escola, com tantas, né, são tantas ferramentas, né, são tantas oportunidades
e a gente fica, assim, bastante feliz de ver, e também para deixar aqui registrado, a gente sempre tentou, né, trazer, desde o início do semestre, né, trazer essa pauta, porque a vigilância muitas vezes fica observando só os dados das doenças infecto-contagiosas. E a vigilância, ela inclui as doenças não contagiosas, inclui a promoção da saúde, e inclui as crônicas, né? E aqui está um exemplo de uma vigilância que é da vigilância da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, né? É uma vigilância muito estruturada, antiga, e que muita gente não conhece, né? Que faz parte. Então, acho que não só os dados são muito importantes, mas para que fique aqui no canal, né? Acho que está sendo uma excelente oportunidade da gente fechar para a gente ver um pouco desse outro olhar também, né, que a gente muitas vezes não fala, né, como se não fizesse parte, e não faz parte, e é muito importante, e tem uma carga muito importante, né, Surama? Sim. Além das sequelas, né, porque não são só os óbitos, né, a gente tem aí pessoas que ficam com problemas por toda a sua vida, né, e aí eu sempre penso assim, né, eu enquanto motorista, né, se a gente também, porventura, né, se envolve num acidente, a nossa saúde mental do motorista, né, então são coisas, às vezes, que a saúde não consegue nem dimensionar, a gente não tem sistema, não tem forma de registrar, o quanto é óbvio, né, a família, a pessoa que veio a óbito ali, imensurável, né, mas o motorista, por uma desatenção, seja lá, passou mal, enfim, né, esses dias mesmo saiu na televisão um motorista que subiu na calçada e ele tinha tido uma hipoglicemia. Ele tinha recém-diagnosticado uma diabetes, teve uma hipoglicemia de 35, uma hipoglicemia gravíssima, desmaiou ao volante, subiu na calçada, o carro tombou, o carro caiu em cima do pedestre que passava. Como fica essa pessoa? Como fica esse motorista? Essa pessoa vem a falecer? Qual a saúde mental dessa pessoa, também motorista? Então, assim, é uma quantidade, né, tão grande de coisas para a gente poder trabalhar, prevenir, minimizar, né, realmente é um desafio para a saúde, e a gente fica muito feliz de ter pessoas tão competentes como você aqui na vigilância, lutando, né, para a melhoria desse cenário. Obrigada. Obrigada, gente. Então é isso, a gente finaliza aqui, né, essa sequência aí de aulas, e retornamos, então, em breve, daí com a nossa outra atividade, que será o radar. Tá bom, gente? Obrigada, Gláucia. Um abraço a todos, até mais. Obrigada, Silene, eu que agradeço. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.